Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 8 de agosto, terça-feira, vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio aos discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocavam ficavam curados. Jesus não tem muito tempo para chorar as lágrimas pela morte de João Batista. A sua missão, ela é árdua, a sua missão, ela precisa ser cumprida. João fez o seu papel e Jesus agora em direção a fazer a vontade do Pai. O interessante é porque após uma longa missão, Jesus ele se preocupa com os detalhes. Ele pede que os discípulos vá à frente, peguem seus barcos e sigam, porque Jesus ele ainda quer aquele momento que ele está buscando com o Pai. Ele se retirou, só que a multidão, nós percebemos ontem, que o acompanha, e ali ele faz curas, faz a multiplicação dos pães, e ali acontece um grande banquete. Deus sacia o coração do seu povo. E quando Jesus se despede dos discípulos, pede que ele vá à frente, que eles possam seguir à frente, ele começa a despedir da multidão. Jesus ele não tem pressa, é o carinho do coração do pastor, mas ele precisa também estar só. Jesus sobe para um lugar e entra em oração. Interessante, porque muitos de nós achamos até mais, somos melhores do que Jesus, porque achamos que nós não precisamos nos retirar para rezar. Quantos de nós não temos tempo para nos retirar no nosso dia? E Jesus nos ensina que é algo essencial. É muito importante a gente estar na assembleia, no meio do povo. É importante você ir para a missa dominical. Muitas pessoas têm experiência de ir para a missa também durante a semana, mas nós precisamos ter a experiência de estar com Deus a sós, no silêncio do nosso coração. Às vezes você não pode estar no monte, você não pode estar numa fazenda, você não pode estar no lugar retirado, mas Jesus ele resolve essa questão quando ele diz: "Quando fores orar, entra no teu quarto e fecha e ora ao teu Pai em segredo." Então não há desculpa para aqueles que querem estar com Deus. Pode ter certeza, filhos amados, que nem sempre eu vou estar na capela do Santíssimo da minha casa, nem sempre eu vou estar aqui na igreja. Deus ele sempre nos dá a oportunidade. Muitas vezes eu tive a oportunidade de estar rezando, até mesmo no cotidiano da minha vida. O silêncio do coração e a intimidade com Deus nos dá a oportunidade de fazer a nossa vida
um eterno orar. Por isso que ele vai dizer, todos os momentos nós devemos estar em oração. Em todos os momentos. Jesus parece, aos olhos do nosso mundo, talvez ser até um pai irresponsável, que manda os seus filhos à frente, mas Jesus, ele sabe tudo aquilo que ele vai realizar e ele vai fazer. Os discípulos começam a navegar, ali talvez deslumbrando os milagres das multiplicações dos pães, pensando tudo aquilo que já tinha acontecido em sua vida, a morte de João Batista. Ali está um turbilhão no coração daqueles homens que estão aprendendo a serem apóstolos. Mas no meio ali daquele imenso mar, a tempestade vem. Começa a vir a fúria do mar. Eles começam a ficar desesperados. Jesus não está ali com eles. Jesus não está ali para protegê-los. E muitas vezes nós achamos que na nossa vida, com a ausência visual de Jesus, parece que nós estamos sozinhos. Talvez você esteja vivendo essa tempestade na sua vida nesse dia de hoje. Talvez você esteja preocupado, cadê Jesus? O fato de você não ver, de você não sentir, não quer dizer que Jesus não esteja contigo. O que falta na nossa vida, de fato, é a gente ter fé. Que Deus, ele nos vê, que ele está conosco. E de repente, às 3 horas da manhã, sempre o horário importante dentro das Sagradas Escrituras, aparece Jesus. Só que para eles era um fantasma. Se eles estavam assustados por causa da tempestade, eles ficaram mais assustados ainda, como de repente ele vê um ser iluminado andando sobre o mar. E eles começaram a ficar apavorados. E Jesus logo tratou de se identificar e gritar, sou eu, calma. E Pedro, como sempre, ele faz um pedido, se és tu mesmo, peça que eu vá até a tua presença. Pedro, ele não afundou logo que colocou o pé. Pedro não afundou depois que colocou os 2 pés. Pedro afundou no decorrer da caminhada. É assim, nem sempre a gente afunda no início, mas muitas vezes vamos ali afundando quando nós começamos a perceber que a gente não tem fé coisíssima nenhuma. Deus fala, vem, segue. Quando Deus ele pede que a gente siga, pode ter certeza que ele não vai deixar você afundar. E assim foi com Pedro. Pedro andou, certo momento ele afundou, porque faltou a fé. Jesus tratou de o salvar, de o resgatar, colocar na barca, e naquele momento mais uma catequese de Jesus a todos nós. É preciso entender que em meio às tempestades, quando o vento estiver contrário, quando o vento estiver rígido, que a gente se mantenha sempre com o coração voltado, confiante para Deus. Que Deus possa te ajudar nesse dia de hoje a se manter firme. Talvez você esteja andando sobre as águas, às vezes você não sabe o que tem pela frente. Isso é bonito na nossa vida, porque quando nós não temos a certeza, nós começamos a ter que confiar inteiramente em Deus, isso é o mais importante. Que Deus possa aumentar a tua fé, te dê a fé que depois futuramente concedeu ao nosso primeiro Papa, Pedro, porque nós vamos aprendendo a ter fé no decorrer da caminhada. Se você afundou, não desanime não. Pode ter certeza que Deus está levando você para o treino da sua própria vida. Que Deus te conceda um dia muito abençoado e que Ele possa conceder a graça da calmaria na tua história, na tua caminhada. Se fora, você não consegue acalmar, principalmente aqui dentro. A pior tempestade não é aquela que está fora, é aquela que está dentro do nosso coração. Peço que você possa nos ajudar a fazer com que a tempestade da vida de outras pessoas possam ser acalmadas. Nos ajude a divulgar este vídeo, a divulgar essa homilia diária. Não deixe de se inscrever em nosso canal, que você possa também acompanhar os nossos outros vídeos. Nós temos o programa de rádio, que é transmitido todas as manhãs de 9 às 10 horas da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Você seguindo, dando aquele like, compartilhando, você vai estar nos ajudando. Que essa bênção desça sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.